Pessoas com casas que tenham conforto, talvez numa encosta com vista pro mar. Mas as maravilhas não fazem sentido se Cristo não está em primeiro lugar. Não sentir a paz de Deus, seu poder e amor profundo. Eu posso estar onde for, estou feliz por me encontrar Muito bom dia, então, a todos os amigos que nos estão assistindo, aos irmãos. Então, um feliz sábado a todos. Então, nesse momento, estamos dando continuidade à nossa programação Nos Passos de Jesus. Então, temos aprendido sobre com as histórias de Jesus, alguns acontecimentos da vida de Jesus, e temos tirado algumas lições para as nossas vidas com relação às histórias da vida de Jesus. Então, caminhando um pouco mais nessa manhã, nesse momento com Jesus, vamos continuar andando nos passos de Jesus. No último estudo nós falamos sobre Jesus num festa de casamento e nós vimos Jesus transformando água em vinho, um poder maravilhoso. E nós vimos que o sangue de Jesus é simbolizado pelo vinho. Então, Jesus utiliza o casamento para nos ensinar que ele haveria de morrer para nos redimir, para nos salvar. Hoje, dando continuidade então ao caminhando com Jesus, vamos estudar sobre um encontro especial que Jesus teve com um homem, com um líder espiritual. É um encontro noturno de Jesus. Jesus teve um encontro com um homem especial. Então, o que podemos aprender com esse encontro de Jesus com esse homem que vamos falar então, abrindo a palavra de Deus? O que vamos aprender então de mais um relato da vida de Jesus? Então, não esqueça que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino. Então, essa passagem da Bíblia, essa história, tem um aprendizado para nós. Tem algo que é possível nós aprendermos dessa lição. Então, vamos abrir a Bíblia e vamos conhecer qual é a mensagem de Deus. Jesus, então, saindo da festa de casamento, fez um milagre e as novas de Jesus sobre o seu poder, os seus milagres, espalharam-se por toda a região. E a mensagem chegou então em Jerusalém. A mensagem de Jesus, um Messias, um suposto Messias. Chegando a Jerusalém, as pessoas ouviram as novas que um homem tinha surgido, que tinha poderes. Um homem com certeza diferente. Um homem, um líder totalmente diferente dos outros líderes espirituais. Foi então que os sacerdotes, os anciões da altura, começaram a examinar as Escrituras, vendo as profecias com relação ao Messias. Sobre, será que esse era o Messias? Será que esse homem tinha essa característica de ser o Messias? Então, entre esses homens estudiosos, encontrava Nicodemos. É essa história que vamos falar então nessa manhã. A história de Nicodemos e seu encontro especial com Jesus. Um encontro que mudou a sua vida. Então vamos falar nessa manhã do encontro que também pode mudar a sua vida. Essa história mudou o coração de Nicodemos. Quem era Nicodemos? Era um fariseu, um homem, um príncipe judeu. Ele pertencia ao Sinédrio. O Sinédrio era o concílio que tinha em Jerusalém. Era composto por 71 juízes ou líderes do povo. Tinham como finalidade cuidar dos aspectos familiar, moral, religiosa do povo. Então era um homem muito bem dotado, um homem inteligente. Porém, esse homem um dia decidiu ir ao encontro de Jesus, do mestre da Galileia. Falamos nas nossas Bíblias. A história central desta lição encontra em São João capítulo 3, versos de 1 ao verso 10. Verso 1 diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Esta noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascerá do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admiras de eu te disser, de dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves sua voz, mas não sabemos de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Esse foi o encontro de Jesus com Nicodemos. Então, Nicodemos foi ter com Jesus. Nicodemos, nesse momento, reconhecia Jesus como enviado de Deus. Ele foi até Jesus reconhecendo como enviado de Deus. Porque ninguém fazia os sinais, segundo a Bíblia Sagrada, que Jesus faz sendo um homem comum. Então Nicodemos reconheceu que, segundo a forma como ele tratava os pobres, as pessoas, como curava, fazia os milagres, dessa forma tinha que ser alguém enviado por Deus. Então Nicodemos reconheceu realmente que Jesus é alguém enviado por Deus. Por isso, então Nicodemos decidiu uma entrevista com Jesus. Só que essa entrevista devia ser em secreto, porque sendo ele um líder judeu, um fariseu, era estranho um fariseu, um homem, ir ao encontro de um mestre tão recente que ainda não era conhecido como Jesus. Então esse homem, Nicodemos, tentou um encontro com Jesus secreto. Deixou que toda a cidade dormisse à noite. Então, no silêncio da noite, esse homem, Nicodemos, o mestre Nicodemos, foi aprender com o mestre Jesus, o mestre, o caminho da vida. Assim foi esse encontro com Jesus. Chegando com Jesus, perante Jesus, reconheceu como mestre. Disse Rabi, que quer dizer mestre, porém não reconheceu Jesus como Messias. Chamando Jesus de Rabi, apenas reconheceu como mestre. Ou seja, todo o estudo da profecia que tinha feito com relação à vinda do Messias ainda não conseguia encaixar Jesus dentro daquilo que para ele seria o Messias. Por exemplo, Jesus veio e esteve com os pobres e os necessitados. Normalmente, os fariseus e os líderes religiosos não misturavam com esses tipos de pessoas. Não misturava com pessoas que não eram judeus. E Jesus misturava com essas pessoas. Então, será que o Messias, era possível vir o Messias e ter essas características? Um homem que mistura com pecadores? Não, esse não é o Messias esperado e profetizado pela Bíblia. Talvez seria, na sua intenção, na sua ideia, o Messias tem que ser um rei, como o rei Davi, com uma glória, com todo o aparato de rei. Porém, Jesus não tinha essa glória como Davi. Então, ele não podia ser o Messias, segundo a visão de Nicodemos. Talvez a forma como Jesus santificava o sábado não era a forma ideal, a forma esperada por Nicodemos. Talvez Jesus deveria cumprir o sábado de forma rígida, como os fariseus faziam. Jesus fazia totalmente diferente. Jesus não seguia as tradições humanas, enquanto os fariseus seguiam as tradições. Então, resumindo, toda a conclusão que deveria ter chegado, na verdade, Nicodemos era o seguinte, que Jesus é apenas um mestre, diz a Bíblia. Ele não pode ser em nenhum momento o Messias. Jesus, então, ao Nicodemos, quando chegou a Jesus, o verso 2 diz então, que chamou-o de Rabi e disse, somente sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos reconheceu Jesus como mestre e exaltou o seu poder. Porque ninguém pode fazer esses milagres que tu fazes se Deus não o enviou. Jesus, reconhecendo os elogios, então deixando de parte esses elogios, Jesus foi direto ao ponto. Jesus foi ao âmago da questão.
Jesus viu em Nicodemos um pesquisador da verdade. E Jesus não quis entrar em discussão teológica, se é ou não é, se deixava de ser. Jesus foi ao ponto fulcral da mensagem. E Jesus diz claramente no verso 3, respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus foi direto ao ponto. Jesus não quis entrar em questões teológicas. Jesus não quis entrar em discussões de doutrina por doutrina. Jesus foi direto ao ponto. Jesus foi no coração de Nicodemos, porque Jesus viu em Nicodemos o coração que realmente precisava de salvação. Jesus viu no seu semblante que ele estava ali perante Jesus em busca de ajuda. Porém, revestido da forma de fariseu, de um homem diferente na sociedade, não deixou para Jesus realmente a sua intenção. Mas Jesus conseguiu ler o coração. Jesus leu os corações das pessoas. Jesus consegue ler o seu coração. Jesus sabe qual é a sua reação dentro do seu coração ao ouvir essa mensagem. Jesus conhece o seu coração quando você abre a Bíblia, quando você lê a Bíblia. Jesus conhece o seu coração. Colhido de improviso, no verso 4, Nicodemos respondeu, como pode um homem nascer sendo velho? Em forma bem irônica. Nicodemos agora zombando um pouco, entre aspas, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Essa foi uma forma de escape. Nicodemos não encontrou outra forma, não percebeu o que Jesus havia dito. Então, ele tentou de forma contornar a situação. Jesus, porém, foi mais incisivo. No verso 5, a Bíblia nos diz, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa é a mensagem que Jesus quis ensinar a Nabucodonosor. A Nicodemos. Porém, Nicodemos não percebeu essa mensagem. Nicodemos, sendo um israelita, pensou que por ser israelita, um povo especial escolhido por Deus, havia salvação garantido. Por ele ser um fariseu, um líder, um príncipe religioso, pensando que nessa forma o status social, o status religioso, era suficiente para a sua salvação. Porém, Jesus foi mais decisivo. Jesus disse basicamente isso. Nicodemos, eu quero falar com você um assunto importante. Eu quero falar com você um assunto que você precisa ouvir em seu coração. Preciso falar com você sobre um assunto que tem a ver com a vida eterna. Preciso falar com você sobre um novo nascimento. Nicodemos, você precisa nascer de novo. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus não quis discutir questões teológicas. Jesus quis diretamente ir ao ponto e dizer, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Por que nascer de novo? É o tema de hoje. Por que nascer de novo, então? É o tema que vamos falar nesse momento, nessa manhã. Por que não devemos nascer de novo? Porque eu e você somos pecadores. Devemos nascer de novo porque eu e você somos carnais. E sendo carnal, nascido como pecadores, nós não conseguimos entender as coisas espirituais. O que é nascido da carne, diz Jesus, é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, Nicodemos precisava nascer de novo. Eu e você precisamos nascer de novo por quê? Romanos capítulo 8, verso 7, diz o seguinte. Romanos capítulo 8, verso 7. Na palavra de Deus nos diz o seguinte. A inclinação da carne é inimizada contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. Nem em verdade o pode ser. E em Isaías nos continua dizendo, todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapos de imundícias. Então, irmãos amigos, eu e você precisamos nascer de novo. Precisamos ter um novo nascimento. Porque nós somos como trapos de imundícia. A nossa justiça é como um trapo de imundícia. Nós não conseguimos buscar a Deus por nós mesmos. Se não nascermos de novo, nós não conseguimos buscar a Deus. Se não nascermos de novo, não conseguiremos herdar a salvação. Se não nascermos de novo, nós não conseguiremos
herdar o reino dos céus. Eis a necessidade de nascermos de novo. Então perguntamos, continuando então a questão, o que é nascer de novo? Por que nascer de novo? Algumas questões sobre o nascimento, do novo nascimento. É que o novo nascimento, ou nascer de novo, está para além do conhecimento teológico. Você pode ser um bom conhecedor da palavra de Deus. Pode conhecer textos difíceis da palavra de Deus. Pode explicar questões teológicas de difícil compreensão. Irmãos amigos, Nicodemos também era mestre. Nicodemos era um homem, um mestre. E Jesus disse, você sendo mestre, você não consegue entender essas coisas? Então, em outras palavras, você pode ter todo o conhecimento teológico, porém isso não significa que você tenha nascido de novo. Nicodemos, sendo um mestre, um líder religioso, ensinava o povo, porém Jesus o disse claramente, você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Então, o seu status social, religioso, não traz salvação para você. Você precisa nascer de novo. Então, está para além do conhecimento teológico. Ainda, nascer de novo está para além da sua religiosidade. Ou seja, sou religioso, eu leio a Bíblia, eu conheço, eu vou à igreja, sou batizado, então eu estou salvo. Mentira. Vai para além de sua religiosidade. Nicodemos, perante a sociedade, era um homem de caráter. Um homem com bastante firmeza. Porém, Jesus o disse claramente. Você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Apesar de todas as características que você tem, mas ainda assim você precisa nascer de novo. Nascer de novo vai para além da reforma moral. Para além da reforma moral. Há pessoas que dizem, por exemplo, eu era um bêbado, abandonei então esse vício. Eu era um fumante, eu era um drogado. Fui à igreja, eu me libertei. Hoje estou salvo porque eu abandonei esses vícios. Sou moralmente correto. Outras pessoas dizem, não vou à igreja, mas eu tenho a fé em Deus. Eu vivo uma vida moralmente correta, então eu estou salvo. Irmãos amigos, Nicodemos era um homem moralmente correto. Religiosamente correto. Nicodemos tinha todas essas características. Porém, Jesus continuou dizendo, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Então, irmãos amigos, agora sim a pergunta. O que significa nascer de novo? Por que é que Nicodemos precisava nascer de novo, sendo ele um líder religioso, um homem conhecedor da palavra de Deus, um homem sábio, um homem bem visto na sociedade, um homem com todas essas características? Por que que precisava nascer de novo? Porque, na verdade, nascer de novo é muito mais do que ser religioso, é muito mais do que ler a Bíblia, é muito mais do que crer em Deus, é muito mais do que ser batizado na água. Nascer de novo é muito mais que isso. Nascer de novo é algo radicalmente novo. É algo totalmente novo, algo que nunca tinha existido e de um momento para o outro passa a existir. Então não é um melhoramento da vida antiga. Já não bebo, já não fumo, agora faço isso, já não faço essas coisas. Não é um melhoramento. É uma mudança drástica de direção. É de frente para trás ou de trás para frente. Totalmente diferente. É uma mudança drástica. Quando nascemos de novo, irmãos amigos, temos uma característica. Quando nascemos de novo, eu e você passamos a ter a mente de Cristo. Esse é o novo nascimento. 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 16. Verso 14 nos diz o seguinte: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não podem entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu e você, nós temos a mente de Cristo quando nascemos de novo. Então, quando nascemos de novo, a nossa vida torna-se diferente. É uma mudança radical. Isso é um novo nascimento. E Nicodemos precisava nascer de novo. Apesar de todas as suas características, ele precisava nascer de novo.
Ainda Jesus, explicando mais um pouco sobre esse novo nascimento, já no verso 8, Jesus diz o seguinte: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Jesus fez a comparação que todo aquele que é nascido do Espírito, ou que é nascido de novo, é como um vento. Ou seja, o Espírito trabalha da forma como um vento. Nós não conseguimos ver o vento, é invisível, é claro. Porém, nós conseguimos ouvir a sua voz por entre as árvores, entre as folhas, as flores. Então, ouvimos o sussurrar do vento, porém é invisível. Mas atenção, nós não conseguimos saber de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. As pessoas dizem, por exemplo, algumas pessoas religiosas: eu nasci de novo, eu tornei uma nova criatura. Perguntando porquê? Não, porque certo dia estava na igreja, então recebi o dom da língua. Comecei a falar algumas coisas estranhas. Então, nesse dia, eu senti que nasci de novo. Tive o dom da língua, falando em línguas estranhas, pois nem eu sabia o que estava dizendo. Tive um colega que me disse uma vez essa frase. Falando já agora do dom da língua, é um dom que Deus concede então à sua igreja. Na verdade, o dom da língua é o quê? É o falar em línguas. Pode ser inglês, francês, o crioulo, em português. Ou seja, usar línguas existentes para difundir a mensagem de Deus. Esse é o dom da língua. Porém, as pessoas, algumas religiões dizem que não. Para nascer de novo, você tem que receber um sinal. E o sinal é o dom da língua. Algumas pessoas então dizem que para nascer de novo, eles têm que sentir alguma coisa milagrosa em sua vida. Tem que ter um milagre, algo espontâneo na sua vida para nascer de novo. Para terem a certeza de que nasceram de novo. Porém, a Bíblia nos diz que é como o vento. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Às vezes as pessoas ouvem uma mensagem de Deus. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem. E de um momento para o outro a pessoa converta-se, entrega-se a Jesus. E a pessoa depois diz: eu tive uma conversão repentina. Estava lendo a Bíblia e de repente me converti, entreguei a Jesus. Ou estava ouvindo uma pregação e de repente entreguei a minha vida a Jesus. Não é assim que acontece. O Espírito Santo trabalha como um vento. Na verdade, quando se dá o arrependimento de uma pessoa, não é um processo de momento, não. Na verdade, o Espírito Santo trabalha como um vento, sopra onde quer e quando quer. O Espírito Santo sopra o coração das pessoas. E ao longo dos tempos, dos anos, vai soprando por meio do ensino da palavra de Deus, por meio de uma pregação, por meio de uma mensagem do Facebook, por exemplo. Então, por meio de várias formas, o Espírito Santo vai ensinando ensinando a pessoa e convencendo a pessoa do pecado. E sim, chega um belo dia em que a pessoa entrega-se a Jesus. Na verdade, então, essa conversão não é repentina, mas foi um longo processo, porque o Espírito Santo trabalha como um vento, sopra onde quer. É a mensagem que Deus nos ensina, que ensinou também a Nicodemos. Jesus terminou então esse ensino comparando com uma história do Velho Testamento. Então, a pergunta: como pode um homem nascer de novo? Jesus respondeu então, São João capítulo 3, versos 14 e 15. Jesus respondeu então o seguinte: e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. É a mensagem de Deus. Então, agora Jesus, comparando a história do Antigo Testamento, veio trazer a lição espiritual para Nicodemos. Disse Nicodemos: você quer saber como nascer de novo? Então veja a comparação. Assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Antigamente, na história de Moisés, um certo dia o povo de Israel estava no deserto. Passaram 40 anos nesse deserto. E um belo dia, por causa dos pecados do povo, as serpentes ardentes do deserto começaram a picar o povo. E o povo começou a aparecer, a morrer. E desse momento, então, clamando a Moisés: por favor, diz a Deus para nos livrar desse problema, dessas serpentes. Então Moisés, ouvindo a voz de Deus, e Deus o disse: construa uma serpente de bronze. Então Moisés
construiu e fez uma serpente de bronze e colocou num haste bem alto no meio da congregação. Moisés disse, segundo a palavra de Deus, que todo aquele que for picado por essas serpentes mortíferas do deserto, todo aquele que sendo picado e olhando para a serpente de bronze levantada no deserto, serão curadas. É a mensagem que Deus disse para o povo. Naquele momento, alguns homens, talvez, indagando, qual era o poder então dessa serpente? Alguns talvez pediam explicações científicas. Como é que, olhando para uma serpente metálica de bronze, pode trazer uma salvação? Irmãos amigos, a mensagem de Deus dada a Moisés era: olhai e vivei. Era isso. Eu e você, muitas vezes, nós não conseguimos compreender muitas coisas da palavra de Deus. Porém, Deus nos diz que é assim. E eu e você, pela fé, devemos seguir a ideia ou os ensinos de Jesus. Não é preciso pedir explicações científicas para a fé. A fé, sim, é conectado à razão. A fé e a razão devem andar juntos. Mas, irmãos amigos, há momentos em que a razão tem que ficar de lado. E devemos avançar somente pela fé. E nesse momento no deserto, era o momento de avançar pela fé. Deveriam olhar e viver. Quem não olhasse essa serpente iria morrer, iria perecer. Agora, o que significa então, segundo a história, o que significa essa serpente? A Bíblia nos diz que essa serpente simboliza Jesus. Jesus fez-se pecado por nós. Jesus, deixando a glória, nasceu nesse mundo, fez-se pecado. E na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus era pecado. Estava carregando os pecados meus e os pecados seus. Jesus, então, na cruz do Calvário, Jesus foi, entre aspas, a serpente levantada no deserto, simbolicamente falando. Então, as pessoas no deserto não estavam olhando em si para a serpente, mas estavam olhando para o significado da serpente levantada no deserto. E essa serpente simbolizava Jesus, que um dia iria ser levantado na cruz do Calvário e todo o olho seria atraído por Jesus. João Batista, quando viu Jesus, nos disse, afirmou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. E ainda Atos capítulo 4, verso 12. Atos capítulo 4, verso 12, nos diz o seguinte: e não há salvação em nenhum outro nome, em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há salvação em nenhum outro, apenas em Jesus. Então, irmãos amigos, Jesus quis ensinar a Nicodemos que se você quer nascer de novo, você tem que olhar com fé para Jesus. Assim como no deserto as pessoas foram curadas, nasceram de novo ao olhar para a serpente, simbolizando Jesus. Eu e você, Nicodemos, cada um de nós, para sermos salvos, nós devemos olhar para a cruz, a serpente, entre aspas, levantado na cruz. E esse olhar de fé produz arrependimento. E esse arrependimento é demonstrado publicamente através do batismo pela água. Atenção, segundo a Bíblia, o batismo bíblico é um batismo que significa imersão, emergir. Então, o batismo bíblico é um tema que podemos estudar em algum momento mais à frente, mas batismo significa imersão. Então, o verdadeiro batismo é mergulhar na água. Ou seja, você é sepultado na água pelo batismo e é ressuscitado ao sair da água como um novo ser, uma nova criatura. Jesus, por exemplo, foi batizado. Não porque ele tinha um pecado, porém já notamos na palavra de Deus que foi apenas para nos dar um exemplo de como devemos viver, de qual é o propósito da nossa vida. Nicodemos, quando foi falado do novo nascimento, ele conheceu o batismo, porque ele ouvia falar de Jesus, de João Batista sendo batizado, aliás, batizando as pessoas ali no Rio Jordão. Então é algo familiar no coração de Nicodemos. Porém, Jesus estava falando não do nascimento da água em si. Estava falando para além do nascimento pela água. Jesus disse que não nascer da água ou do batismo e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, não importa se você esteja batizado
batizado na água, isso não garante a sua salvação. É um processo que demonstra publicamente a sua entrega a Jesus. Porém, você deve nascer da água e do Espírito. Então, Jesus quis nos falar, ou quis ensinar a Nicodemos, um ensino que é o nascimento espiritual. Eu e você precisamos nascer espiritualmente falando. Precisamos nascer radicalmente novo, uma nova criatura. Nicodemos termina a história, outras passagens da Bíblia. Vamos encontrar Nicodemos mais ou menos 3 anos depois. Um homem convertido. Mais ou menos durante 3 anos, ele não demonstrou essa fé publicamente. Mas depois da morte de Jesus, Nicodemos foi um daqueles homens que levantou com força e defendeu a verdade. Animou os discípulos e financeiramente ajudou a obra a se espalhar pelo mundo. Então Nicodemos, 3 anos depois, demonstrou essa conversão. Então a semente lançada por Jesus no coração de Nicodemos, 3 anos depois, fruiu. E sabe por quê? Porque o Espírito de Deus trabalha como um vento, sopra onde quer e faz o que quer. O Espírito soprou o coração de Nicodemos. 3 anos depois, aproximadamente, ele se converteu. Ele já estava totalmente um homem novo. Irmãos, amigos, eu e você, um dia, fomos mordidos pela serpente e envenenados pelo veneno do pecado. Eu e você estamos morrendo. Estamos no deserto dessa vida parecendo. E a solução que Deus trouxe no deserto era levantar uma serpente. E a solução que Deus traz hoje para mim e para você é Jesus levantado na cruz do Calvário. Jesus na cruz do Calvário carregou o meu veneno, o seu veneno, ou o pecado de eu e você. Na cruz do Calvário, Jesus carregou o pecado. Jesus fez-se maldição por nós. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Na cruz do Calvário, Jesus estava completamente desfigurado. Isaías nos diz que não havia beleza em sua face. Até mesmo o sol se escondeu no momento da crucifixão de Jesus. O sol se ocultou da presença de Jesus. Jesus estava carregando o pecado. E por carregar o pecado de mim e de você, Jesus merecia morrer. Não Jesus em si, mas o pecado que estava carregando. Então eu e você, quando nós confessamos nossos pecados, nós entregamos nossos pecados em Jesus. Jesus na cruz do Calvário morreu para esses pecados. Eu e você temos uma grande decisão a tomar em nossas vidas. Todo esse sacrifício que Jesus fez foi por mim e por você. Quando você entender então, finalmente, a razão do sacrifício de Jesus, quando você entender qual foi o plano e qual foi o sofrimento do Salvador na cruz do Calvário, morrendo por mim e por você, quando você finalmente ver para a cruz e contemplar a glória da cruz, então eu e você nascemos de novo. Agora sim dá-se uma nova transformação. É quando nascemos de novo. Quando vemos para Jesus. Então termino com uma pergunta. Talvez a pergunta mais importante que você, como ser humano, deve responder. Não estou perguntando se você é religioso. Nesse momento, Deus está perguntando se você pertence a alguma igreja. Se você já foi batizado na água. Não está perguntando se você é um pregador da palavra, se lê a Bíblia, se crê em Deus. Não é essa a pergunta. A pergunta que Deus quer fazer para você nesse momento é será que você já nasceu de novo? É verdade. Será que você já nasceu de novo? Analisando todo o contexto da história, tudo aquilo que aprendemos na história de Nicodemos, você já nasceu de novo? É o momento então que você tem que acreditar e entregar-se a esse Deus. Ezequiel capítulo 36, verso 26 e 27, nos diz que Deus nos dá um novo coração. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízes. Então é isso. Jesus está disposto a conceder a mim e a você um novo
coração. E esse novo coração é aceito. Nós aceitamos de Deus quando aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Será que você tem estudado sobre o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário? É quando você compreender esse sacrifício que haverá a transformação na sua vida. O último verso, Salmos 51, verso 10. Davi fez uma oração e essa deve ser a sua e a minha oração. Jesus nos disse, Davi disse na sua oração: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É isso, é essa a mensagem de Deus. Nicodemos não conseguia compreender a plenitude da conversa de Jesus, os ensinos de Jesus. Mas quando Jesus chegou nesse ponto, agora sim Nicodemos entendeu. E essa mensagem ficou guardada em seu coração. Talvez estou falando por uma pessoa nesse momento que tem ouvido a palavra de Deus ao longo da sua vida, que tem estudado a palavra de Deus, que tem aprendido do mestre da Galileia, que é Jesus Cristo, porém tem adiado a sua decisão. Irmãos amigos, a Bíblia nos diz, assim como Jesus disse a Nicodemos, nós precisamos nascer de novo. Se até você não entregou a sua vida a Jesus, você precisa nascer de novo. Não esquece, não estamos falando de religião, de ler ou não a Bíblia, de acreditar ou não em Deus. Estou falando de palavra que nos ensina que você precisamos nascer de novo. E assim, Nicodemos converteu-se um dia. E você, nesse momento, Deus está fazendo o apelo. O apelo para que possamos é um momento, irmãos, amigos, você abrir seu coração a Jesus. Nós temos a nossa vida, o nosso caminhar. Não sei qual vai ser o meu desfecho no final do dia. Eu não conheço o meu futuro. Então, Jesus nos diz também, Ele é o nosso único Salvador. Não há nenhum outro nome na terra, dentro dos homens ou no céu, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Quando eu e você permitimos que o Espírito de Deus entre no nosso coração, quando contemplarmos pela fé a cruz do Calvário, então sim, o Espírito cria em nós uma nova imagem. Eu e você nascemos e passamos a ter a natureza divina, a mente de Cristo. Eu e você passamos a ter a imagem de Cristo. E agora sim, há verdadeiramente um novo nascimento. É o desejo ter esse novo nascimento. Então, irmãos amigos, fechamos os nossos olhos e façamos uma oração ao nosso Deus. Oremos. Em nome do nosso Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, ó Pai, pelo amor, pela misericórdia que considera de nós, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa mensagem ensinada a Nicodemos, que também é a mensagem que o Senhor nos ensina a nós nessa manhã, Pai. Que possamos, nesse momento, abrir o nosso coração ao Senhor e que possamos permitir que o Espírito Santo transforme o nosso coração e que possamos nascer de novo. Estou orando nesse momento para a pessoa que está ouvindo essa mensagem também, Pai. Que no coração, no conflito que existe nesse coração, que o Senhor possa trabalhar e dar a vitória a essa pessoa. Que o Senhor possa nascer de novo no coração dessa pessoa, Pai. Obrigado, Senhor, pela paz. Obrigado pelo amor e pela misericórdia. Dê-nos continuação de um dia feliz e abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Assim foi, então, nos passos de Jesus. Então, continuamos, uma próxima semana. Agora, atenção, vai ser a partir do domingo. Então, na próxima semana, já não vai ser no sábado, mas no domingo. Então, depois, no nosso canal do Facebook, nós vamos colocar o horário. Então, essa programação vai passar a ser, então, no domingo, com o desfecho, então, da quarentena e tudo mais. Então, vamos mudar, então, o nosso horário. Então, não se esqueça, no próximo domingo temos um encontro marcado aqui com Jesus, seguindo os passos de Jesus. Então, tenha um feliz dia em nome de Jesus. Amém. Ricos e pobres, plebeus e nobres, diante do trono de Deus. Salvos, perdidos, santos, remidos, a face verão.